Barras de proteína. A gente é bombardeado com isso há algum tempo. E temos também barras de cereais e coisas desse sentido que podem facilitar a nossa vida. Será que as barras de proteína são realmente boas? E por que são boas? Se podem ser utilizadas? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre barras de proteína, barras de cereais, quando utilizar, por que é ruim, por que aqui tudo bem, porque não existe alimento ruim, existe alimento mal usado. Claro que tem alimento que é realmente péssimo, mas não é o caso desses. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois hoje nós vamos falar das barras de proteína. Pessoal, eu falar sobre barras de proteína, então assim, barra de proteína é bom ou ruim? É a mesma coisa de eu vir aqui e falar assim, carne vermelha, é bom ou ruim? Não dá para dizer. Por quê? Porque justamente esse é o primeiro ensinamento do vídeo. Do mesmo jeito que eu falo para os meus alunos, um corte bom de carne, patinho, legal. Costela é gostoso, mas tem bastante gordura. Dependendo da quantidade do contexto, não é legal. Então a barra de proteína é a mesma coisa. Existem barrinhas de proteína que vão ter ali nem 100 calorias, como por exemplo a da Growth Suplements, rica em fibra, rica em proteína de alto valor biológico. Tem outras barrinhas que vão ter 300, 400, 500 calorias. E que fique claro, não quer dizer que elas são ruins, quer dizer que elas são feitas para outro contexto. Imagina só que um prato de arroz, feijão e carne tem 500 calorias. Imagina que esse indivíduo está querendo restringir um pouco, então ele vai cortar isso e queria consumir ali 200 calorias. Ele vem e troca esse almoço por uma barrinha de proteína de 500 calorias, ou seja, estragou o processo de perda de peso. Vamos fazer o inverso agora. Vou pegar aqui um caso de um indivíduo que quer ganhar peso e ele vai utilizar uma barrinha de proteína de 100 calorias. E o que vai acontecer? Ele tinha que consumir 500 calorias nessa refeição, ele fez a escolha errada, abriu um déficit de 400 calorias e não vai evoluir. Então, tudo você tem que verificar a demanda da sua dieta. Nada impede também de você pegar uma barrinha de 500 calorias e consumir só metade, consumir só um quarto. Problema nenhum nisso. Mas vamos aprender algumas coisas para você fazer uma boa escolha de uma barrinha de proteína. O que você tem que olhar? Você tem que olhar primeiro a tabela nutricional. Então lá vai ter carboidrato, proteína, gordura, fibra e alguns micronutrientes. Os micronutrientes, as vitaminas e minerais, não é que eles são ruins, é que nesse caso sempre é uma quantidade pequena. Então pode deixar para lá, nem olha isso, beleza? Vamos focar em carboidrato, proteína, gordura e fibra. Proteína a gente sabe que é show de bola, só que tem um problema. Eu posso colocar uma proteína de um valor biológico baixo e cobrar muito caro por isso. Por exemplo, vou colocar bastante colágeno, soja é bom, tá? Mas eu vou colocar soja em excesso, colágeno em excesso, e aí eu vou ter uma barrinha que vai ficar macia, porque a soja deixa um aspecto bem interessante, o colágeno também, só que aí que está nutricionalmente falando, para custar R$20, não vale nada a pena, porque soja é barato, colágeno é ridículo de barato, então você está consumindo uma barrinha que tem bastante proteína, mas que não está servindo legal para sua composição corporal pelo preço que você está investindo. E como eu vou saber disso, Leandro? Quando você pegar a embalagem, você vai olhar em ingredientes. Os ingredientes que vêm primeiro na lista são os que vão ter mais nessa barrinha. Então se você pegar essa barrinha e tiver assim em primeiro, colágeno, soja, proteína e não sei o que. Whey, aí depois de tudo, depois de açúcar, depois de chocolate, depois de cacau, tem lá por último, whey protein hidrolisado. Não tem nada de whey protein hidrolisado. Deve ter tipo 1 grama, nada. Só que está escrito ali, na frente do rótulo, o cara, whey protein hidrolisado. Você fala, essa daqui é animal. Pois não é. Então, quando você vai em ingredientes de qualquer coisa, tá? Que fique claro, serve para qualquer coisa, hipercalórico, etc. Até produtos que não são suplementação, produtos alimentícios mesmo, sem fins de performance. O que vem primeiro na tabela nutricional é o que tem mais. Então verifique e tenta comprar. Você não tem nenhum problema com proteínas animais? Não. Então tenta optar pelas barrinhas que vai ter mais whey protein concentrado, isolado, hidrolisado, caseína, coisas desse sentido. Pois bem, proteína então está razoavelmente resolvido. Carboidratos. Os carboidratos
são importantes dentro de um contexto. Então, se você consumir zerado, se você não consumir, pode ser muito mal. Se você consumir em excesso, pode ser muito mal. Então, você tem que encaixar essa barrinha dentro das suas calorias e dos seus macronutrientes do seu dia. Ponto final. Encaixou ali, tá beleza. Porém, quando você fala de barrinhas, tem algumas barrinhas que apelam muito para o sabor. Então não é que barrinha de proteína tem que ser ruim para ser bom. Tem que ser, não pode ser gostosa para ser nutritiva. Não é isso. Mas tem barrinha que coloca muito chocolate. Pô, mas aí é chocolate. Você entendeu? Não é um alimento de qualidade relevante para a gente que treina, que é atleta, que quer uma performance, que quer alguma coisa. Se tem só um pouquinho, tudo bem. Também não tem terrorismo com chocolate, sossegado. Mas em excesso não é legal. Então procura as que têm menos chocolate na sua composição. Fontes de gordura. Normalmente as barrinhas têm um pouquinho de gordura. São gorduras boas, normalmente não são gorduras nem transaturadas e nem saturadas, perfeito? Inclusive a Anvisa bloqueou gorduras transaturadas, para quem não sabe, né? Inclusive eu até já falei disso num outro vídeo. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, aqui que você vai encontrar. Fiz um vídeo sobre a Anvisa, os 6 proibidos da Anvisa. Esse vídeo tá fantástico, depois dá uma conferida que é legal mesmo. E aí, nesse caso, você vai consumir gorduras boas, o que não tem problema nenhum. Fibras na barrinha. As fibras são fantásticas, por quê? Vão melhorar o trânsito intestinal e vão abaixar o índice glicêmico dos alimentos. Então, quando você consome, por exemplo, uma barrinha de sobremesa, depois de uma refeição com arroz branco e frango, você pode transformar, entre aspas, esse arroz branco em integral, consumindo uma quantidade expressiva de fibras, 5, 10 gramas, por exemplo. Isso vai reduzir o índice glicêmico e vai dar mais saciedade. Então é uma barrinha perfeita para uma sobremesa. É uma barrinha perfeita para um momento que você está entre as refeições, vai te dar saciedade. Agora, vamos assumir que eu vou consumir 3 barrinhas dessa de proteína numa refeição. Se eu consumir uma que já tem muita fibra, isso vai me dar diarreia, vai me dar gases, distensão abdominal. Então tudo, novamente eu reforço, depende de um contexto. A barrinha faz parte de uma estratégia nutricional. Do mesmo jeito que uma refeição X tem que estar dentro da dieta, a barrinha tem que ser programada. Não dá para simplesmente falar assim, troca tal refeição por uma barrinha, tá tranquilo. Uma intermediária aí tanto faz. Não, toda refeição importa. Claro, se o seu nutricionista te der a opção de uma refeição ou dessa barrinha, ele já fez essas contas para você. Mas se você não tem isso, não faça por conta. E se for fazer, faça os cálculos para que fique muito equivalente. Inclusive, você pode fazer barrinhas de proteína caseira. Tem diversas receitas na internet. Como, por exemplo, do meu amigo, Silvio Marcel Receita Fitness. Então, ele tem diversas receitinhas no seu canal, muito legais, tá? Não só de barrinha de proteína, de diversas coisas, que fica uma delícia. Então, se você tiver interesse, procura aí no YouTube Silvio Marcel Receita Fitness. Com certeza ele vai deixar um comentário aqui, porque ele é realmente um grande amigo, um grande cozinheiro. E é legal que essas receitas caseiras, você sabe exatamente o que está indo. Você pode colocar, por exemplo, vou colocar whey, vou colocar farinha de aveia, vou colocar um pouquinho de psyllium, vou colocar um pouquinho de adoçante, então vai ficar bem gostoso, vou usar o cacau, pasta de amendoim. Então você monta a tua barrinha, corta ela ali, faz as suas porções e pode consumir numa boa. Eu não tô em as barrinhas de cereais, hein? As de cereais, o que acontece é que elas têm bastante açúcar na composição. Não todas, claro, mas algumas sim. E é uma barrinha que é pobre em proteína e gordura normalmente. Ela é uma barrinha de carboidratos. Mas se você pega uma barrinha de proteína que tem fibra e abaixo índice glicêmico, você pode combinar as duas. Então, eu vou pegar uma barrinha, vou novamente usar o exemplo da Growth Suplements, que tem 10 gramas de proteína, 10 de carbo, sendo que 8 são fibras, né? Então você não vai usar tudo isso, porque ela não é digerível, né? Não tem tudo isso de calorias. Só que eu queria colocar ali pelo menos mais umas 200 calorias de carboidrato, porque a minha dieta é de ganho de peso, etc. Então você coloca, por exemplo, uma barrinha de cereal equivalente à sua necessidade. Pode ser também uma fruta, se você quiser, que eu estou falando aqui de barrinha no tema de hoje, tá? Mas você pode colocar 2 bananas e comer uma barrinha da Growth e pronto, você tem tudo, carboidrato, proteína, fibras, etc. Agora,
No exemplo de hoje, você pode consumir uma barrinha de cereal. O que não é legal de consumir a barrinha de cereal é de estômago vazio, simplesmente ela. Porque como tem bastante açúcar, vai dar um pico de insulina. Se for para isso, existe um momento adequado, que é numa refeição pós-treino. Você não usa maltodextrina, destrose depois do treino? Perfeito. Índice glicêmico alto, fantástico. Agora, por que eu não posso utilizar uma barrinha de cereal? Você pode utilizar uma barrinha de cereal, não tem problema nenhum. Você curte barrinha de cereal? Pós-treino é o momento. Ao acordar é outro bom momento. Agora, logo depois de uma refeição, existe dois lados a se pesar. Se for uma refeição onde tem, por exemplo, carne vermelha, azeite, feijão, então você tem fibra, proteína, gordura, você consumir ela, o índice glicêmico vai lá embaixo e isso é legal. Se você faz uma refeição com arroz branco e frango e joga ela, o índice glicêmico tende a subir, porque o índice glicêmico da barrinha é maior do que do arroz. Então, automaticamente se torna desinteressante. Como vocês podem ver, que eu falei no começo do vídeo, não tem alimento ruim e bom exatamente. Como eu disse no começo também brincando, tá? Você vai encontrar alimentos muito ruins, mas no geral, a maioria desses que são saudáveis, você consegue encaixar na sua dieta dentro de um contexto. Lembrando que você não precisa de nada disso. Então você não precisa de barrinha de proteína na dieta. Existem outras opções de refeições portáteis. Né? Então, Leandrão, me dá exemplo de refeição que eu posso montar e levar para comer na rua. Nossa, eu fiz um vídeo com diversas opções de refeições de fácil transporte. Tá tudo aqui nesse vídeo. Então não esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal, pois isso é fantástico, e fique com esse vídeo.